Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma linda frase e até um versículo bíblico. O problema é que muitas vezes a gente acha que esse bem que está falando aí no versículo é isso, ou talvez isso, e ainda isso. Mas será que realmente nós entendemos o que esse texto diz? Este é o canal Biblisco. Aqui você lê e entende a Bíblia de maneira simplificada. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. O texto que eu falei agora há pouco está lá em Romanos 8, do 28 ao 29. E ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E normalmente a gente tem essa frase de cor na nossa cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem. O grande problema da gente ler esse versículo aqui é que muitas vezes a gente não interpreta corretamente o que é esse bem aqui. Então, como a gente viu lá no começo, a gente confunde esse bem com riquezas materiais, com conquistas financeiras, com altos cargos, altos salários. Então a gente começa a usar esse versículo aqui como se fosse um amuleto. Tudo coopera para o meu bem. Eu vou prosperar, eu vou ser rico, eu vou ser milionário. E a minha pergunta para você é, o que é esse bem que o versículo está falando? E a resposta para essa pergunta está logo ali no versículo 29. Olha lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, esse bem que o texto está falando aqui tem a ver com cumprir um propósito em Deus. Todas as coisas cooperam para que eu cumpra um propósito em Deus. E esse é o bem que o versículo está falando. E qual é esse propósito? O propósito é sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, sermos parecidos com Jesus. Ou seja, todas as circunstâncias da nossa vida cooperam para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo em nossas atitudes, palavras, pensamentos e muito mais. E é interessante que o versículo fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que a gente se torne parecido com Cristo. Sejam elas boas ou ruins. Muitas das circunstâncias das nossas vidas nós teremos dificuldades de entender, ou até mesmo nem entenderemos. Mas o que esse versículo está dizendo é que todas elas, sejam boas ou sejam ruins, cooperam para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então significa que se eu tenho saúde, isso coopera para que eu se torne parecido com Cristo. Se eu estou doente, isso de alguma forma coopera para moldar o meu caráter, para que eu fique mais parecido com Cristo. Se eu estou num bom emprego, isso coopera para que eu me torne parecido com Cristo. Mas se eu também estou desempregado, isso de alguma forma contribui para que o meu caráter seja cada vez mais parecido com Cristo. Eu tenho 3 filhos e de vez em quando eu vejo eles comparando a altura um com o outro. Eles ficam um do lado do outro e ficam vendo quem está mais alto. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Se Cristo é a nossa plenitude, é o ponto máximo, nós precisamos constantemente estar medindo as nossas atitudes, palavras e pensamentos com Ele. E o meu desafio para você hoje é que rotineiramente você olhe para suas posturas e as compare com Cristo. Nós nunca conseguiremos chegar a essa plenitude aqui, só quando a gente estiver com Ele lá no céu. Mas o nosso trabalho é constantemente irmos evoluindo de centímetro em centímetro, deixando com que as circunstâncias da vida cooperem para o nosso crescimento e amadurecimento, de forma com que eu e você sejamos a cada dia mais parecido com Ele. É isso aí, pessoal. O bem que a gente procura precisa ser cada vez mais parecido com Ele e nos medirmos rotineiramente para ver se nós estamos caminhando e chegando nesse alvo.
Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Escolhe aí um grupo de WhatsApp, alguns amigos e encaminha para eles. Beleza, galera? Até a próxima semana!